Então, na transação imobiliária rural, documentos que devem ser checados na aquisição de imóvel rural. Vamos juntos então. Quando o vendedor é pessoa jurídica, o que nós conversamos aqui? Sempre checar trabalhista, hein? Ah, professor, mas é imóvel rural, mas sempre checar o seu trabalho, se existem ações distribuídas e execução também. Então, não pode esquecer, isso nós praticamos no due diligence, no chamado due diligence de imóvel residencial, comercial, do imóvel urbano. No imóvel rural também nós não vamos esquecer. Aquele due diligence estrutural, aquela espinha dorsal, né, nós vamos fazer aqui também na aquisição de imóveis rurais. Com muito cuidado, nós vamos solicitar todas aquelas certidões que você já marcou aí. Mas só para completar aqui, como esse assunto rural é um assunto que muitas vezes ele é um pouquinho fora, né, normalmente do profissional, muitos advogados atuam só no âmbito urbano, muitos corretores, muitas imobiliárias, então vale a pena a gente aprofundar, ter essa oportunidade da pós dentro dessa oficina de prática, tá? Então vamos lá, vamos fazer um checklist aqui, ó. Quando o vendedor é pessoa jurídica, então? Então, importante lembrar dos atos societários, né, do comprometente vendedor, é importante. Desses atos, a pesquisa deve ser feita assim, cópias autenticadas do contrato social e as últimas alterações posteriores ao contrato social. Então, também é importante essa verificação. Depois, cópia autenticada da ata de reunião de sócios, claro, se tiver, se for o perfil da empresa, que autorizou a venda dos bens objeto do contrato. Outra dica também, que eu gosto muito, vi no parecer recente, a certidão da junta comercial que certifique os atos arquivados, também importante. Vamos para o documento 2 aqui, ó, ainda estudando pessoa jurídica, hein? Documento 2, então, documentos pessoais dos representantes legais da empresa, das partes. 3, CND, o que é CND? Certidão negativa de débitos da Receita Federal. Essa CND é muito importante, faz parte da composição do diligence. No imóvel rural não pode faltar, né? Nós não podemos fazer o café com leite, tem que ser um serviço bem feito. Então, o CND é a certidão negativa de débitos da Receita Federal, dívida ativa da União. Vale a pena lembrar, documento 4, CND, certidão negativa de débitos de INSS, então também Previdência Social. 5, certidão negativa dos distribuidores forenses, distribuidor civil, nós já tínhamos falado, da esfera estadual, da esfera federal, ótimo. Lembrando que se a certidão de distribuição civil for positiva, o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás do processo, do resumo do processo, para ter ciência do que está acontecendo. O nome da certidão é o quê? Breve relato, ou inteiro teor, ou objeto em pé, tá? Se a certidão do distribuidor civil federal ou estadual for positiva, nós não podemos barrar o negócio, bater na mesa e falar não faz, sem analisar a certidão de breve relato. Então, importante lembrar disso também. Depois, 7, certidão negativa dos cartórios de protesto, de letras e títulos, da comarca da situação do imóvel e da sede social da comprometente vendedora. Nós já tínhamos falado sobre isso. 8, certidão dos feitos da primeira instância do TRT, né? Então já falamos aqui, 2 certidões, ações trabalhistas e execução trabalhistas, fica mais didático para o nosso cliente entender. 9, declaração original de inexistência de ações administrativas ou judiciais e que sejam partes a comprometente vendedora ou seus representantes legais. Então, ponto final, e aqui a gente consegue fechar o cerco aqui. Vamos lá, outro ponto. Professor, e se o vendedor é pessoa física? Então nós falamos ter acesso aos documentos pessoais, certidão de nascimento ou casamento, importante, essa pesquisa que nós estamos falando agora é mais aprofundada, hein? É uma pesquisa que você percebe dentro de uma situação subjetiva, um boato estranho, algo estranho, tem que ser feita para dar proteção ao negócio. CND, certidão da Receita Federal, CND INSS, documento 5, certidão de distribuidores forense, que é distribuidor civil, né, da esfera estadual e federal, já falamos sobre isso. Não esquecer da certidão de distribuição criminal, da esfera estadual e federal, sempre as duas, hein? Muitos corretores, advogados, investidores só solicitam da estadual e a federal, não pode esquecer, tá? A CND do INCRA, né, falou imóvel rural, é importante lembrar. 9, certidão dos cartórios de protesto. 10, certidão dos feitos do TRT. Lembrando a Justiça do Trabalho, ações trabalhistas e execução trabalhista. Tranquilo, né? Vamos lá, só para fechar com chave de ouro então. Documentos da transação imobiliária do imóvel rural. Então vamos lá. 1.
Cópia autenticada da escritura pública de compra e venda, se tiver. Normalmente imóvel rural é uma situação híbrida, tem contrato de posse, tem contrato de direitos hereditários, é uma bagunça, mas do que está registrado, do que estiver registrado, eu preciso dessa cópia da escritura pública, né? E a certidão de matrícula atualizada sempre. 2. Certidão original, válida e atualizada de toda a cadeia dominial dos imóveis até a sua origem. É aquela certidão vintenária. Nós já estudamos aqui no bloco anterior, hein? 3. Certidão de inteiro teor da matrícula. Olha aqui, ó. Válida e atualizada dos imóveis emitido pelo cartório de registro de imóveis da comarca de registro daquele imóvel competente. 4. Declaração original de inexistência de ações administrativas ou judiciais. Cópias, notificações, infrações, termos de ajustamento de conduta, os TACs, né? Do Ministério Público. Então, tudo isso tem que ter cópia também com o adquirente. 5. Certificado de regularidade ambiental e certidão de débitos ND. Então, também importante aqui. 6. Vamos lá. Certidão de regularidade fundiária emitida pelo órgão competente. Regularidade fundiária você consegue aonde essa certidão, professor Júlio? Você consegue na Secretaria do Meio Ambiente, você consegue na Secretaria de Regularização Fundiária. O Brasil é muito grande, muito dinâmico, então fique atento, porque muda o órgão que faz a emissão dessa certidão. Nós temos uma mudança normalmente, uma mutação constante em relação ao órgão, ou o nome do órgão ou a quem emite, tá? Então atenção a essa certidão aqui. 7. Certidão autenticadas dos comprovantes de pagamento dos últimos 5 impostos, ITR, rural, ITR, imóvel urbano e IPTU. Então, importante. 8. Cópia da CCIR, CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, emitido pelo INCRA. Você consegue no site do INCRA com facilidade hoje em dia, hein? Então, a cópia autenticada da certidão ou certificado de cadastro de imóvel rural. Isso é importante também para quem trabalha com direito previdenciário, isso aqui ajuda muito, hein? Olha só, vamos lá. 9. Cópia autenticada da certificação da georreferencial das áreas junto ao INCRA. Inclusive com os mapas, né? Para verificar a área de APP, a área de preservação ambiental. 10. Licença de instalação e licença de operação para as áreas cultiváveis, expedidas pelo IBAMA e pela Secretaria do Meio Ambiente. Também você consegue no próprio site, tá, gente? Assusta um pouquinho, esse material vai estar à sua disposição na aula de hoje, mas são os documentos interessantes aqui. Lembrando que essa pesquisa é uma pesquisa mais aprofundada. Nós temos o due diligence, aquele due diligence mais leve, esse aqui seria o due diligence de forma bem definida, mais aprofundada, porque talvez você ou o cliente já desconfia de algo, tá? Então, aqui está o caminho da roça aqui com muito carinho para você. Legal, né, gente? Então, sempre importante.